O que eu preciso entender é como que a gente prepara um edital para esse edital chegar. Porque o que é entendido pela classe artística que hoje é considerada ou realocada como pequenos, eles não recebem informação, eles não sabem como chegar na cultura. Alguns alegam que recebi uma negativa da cultura e depois a gente vai perceber que na verdade nem procurou a Secretaria de Cultura. Como que funciona para chegar até a Secretaria, ter acesso aos benefícios, a valores, a investimentos para colocar o trabalho no mercado? Nós estamos falando de várias frentes aí. Então, para chegar a informação do que é o edital, de como escrever o edital, de como participar do edital, nós temos usado muito as redes sociais. E não é todo mundo que conhece a rede social e que sabe que a informação está lá. Não é todo mundo que acessa determinadas redes sociais. E, às vezes, a informação que está ali é basicamente uma chamada. Agora, realmente preencher um edital e depois toda a questão burocrática dos documentos, porque faltou um comprovantezinho de alguma coisa, já é um problema. Então, o que a gente precisava mudar antes de mudar o jeito como a informação chega, é mudar a forma como a gente contrata artistas, como a gente fomenta a cultura, porque dentro de toda a administração pública, ela ainda é entendida como qualquer outra forma de contratação. Do mesmo jeito que eu compro caneta, Bic, eu contrato os serviços e geralmente esses serviços não são uma prestação de serviço como a de uma pessoa que conserta ou repara alguma coisa, é uma coisa muito específica, é arte. Tinha que ter outra prerrogativa, tinha que ser um contrato basicamente como são recrutados os professores. Então, você vê, a gente não consegue contratar professor pelo menor preço se a gente não quiser que o atendimento ao público fim seja deficitário. Sim. Você tem que contratar os melhores. E nesse processo de licitar professores, licitar projetos que contratem professores, você perde muito. Nesse processo de, por exemplo, vamos tratar da Lei Aldir Blanc, que foi uma experiência com editais. O Conselho Municipal de Políticas Culturais ajudou a secretaria muito, 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 porque conseguiu fazer a informação chegar onde ela não chegava. Conseguiu fazer a informação fruir melhor para que chegasse nas periferias e tudo mais. Ainda assim, a gente deixou muita gente de fora, porque tem gente que só foi saber que o recurso vinha em socorro dos artistas e dos trabalhadores, dos bastidores da cultura, depois que todo mundo já tinha recebido, quando o processo acabou. Mas todo mundo quem? As pessoas que estavam informadas, novamente, né, a questão da informação, no meio de uma pandemia onde a circulação da informação é toda pela internet. Mas você não acha que é difícil essa informação chegar aos demais? Acho. Então, estamos começando o Papo Diferente. Hoje eu estou recebendo a Isa. Solta a vinheta aí, papai. Eu sou a Isabela Pessotti, sou bailarina de formação, relações públicas, formada em ciências sociais, cientista política. Estive secretária da Cultura, estive secretária de Cultura e Turismo também. Fui membro do Conselho de Políticas Culturais, fui presidente da Câmara Técnica de Turismo da Mogiana e até a semana passada vice-presidente do Fórum Nacional de Secretários e Dirigentes de Cultura do Brasil todo, das capitais e municípios associados, que é um fórum ligado à Frente Nacional de Prefeitos. Mas fora isso, fiz muita coisa, viu, Rafa? Trabalhei em altas frentes aí. Fora isso, eu já falo que eu tô com a Isa. Tamo junto. Isa, seja bem-vinda Obrigada. a essa nova temporada do Papo Diferente. É muito bom receber você aqui conosco. Obrigada. Né? O nosso projeto Papo Diferente já existe há um tempo já, e a gente vem aos poucos fazendo algumas programações, a gente vem fazendo algumas entrevistas que a gente acha também pertinente no momento, né? E eu acho muito válido a gente ter esse contato com a cultura de Ribeirão, né? Tratando-se assim de início de ano, né? Então as pessoas, é bom ter os alertas de como se aproximar da cultura. Hoje você não é mais, né, que está à frente da Secretaria de Cultura, então eu gostaria de falar, para a gente chegar até lá, eu gostaria de falar um pouco da sua história, né? Quem é a Isa, toda a sua trajetória, a Isa mãe, a Isa família, a Isa pessoa, entendeu? Aí como chegou o convite, como que seu nome ventilou, como que você criou a carreira na área de cultura. Então fala um pouquinho pra gente quem é a Isa Pessotti.
Acho que a Isa está em construção constante. Estou procurando também quem é a Isa o tempo todo. Eu acho que é uma história muito pouco linear, viu, Rafa? Eu comecei bem novinha, sendo treinada para primeiro para ginástica, depois para o balé clássico. Legal. E vivi muito dentro dessa bolha do balé por muito tempo. Meu primeiro emprego registrado foi no McDonald's, eu fui uma Mac colaboradora, Uhum. mas para que eu pudesse, no contraperíodo, estar no balé. Tudo voltado sempre para o balé, para ter como me manter ali, pagar os meus figurinos, continuar participando de apresentações, competições e tal. E essa trajetória no balé me deu tudo. Me deu todas as oportunidades de conhecer outros países, de dançar em companhias, de conhecer pessoas que da arte, não só da dança, mas de abrir um leque enorme. Uhum. E depois de dançar em muitas companhias, de fazer parte de vários grupos profissionais e semiprofissionais, eu sofri um acidente de carro em 98, quebrei a coluna. Quebrei a C5 e a C7, numa época que não tinha Aonde internet. foi esse acidente? Foi em Londrina, no Paraná, que eu morava lá. Uhum. E estava voltando para o Brasil depois de uma temporada de dança fora, estava em Milão, na Itália, e aquela Você coisa, estava né? no auge da sua, Eu achava da sua que forma. não, mas achava que ainda tinha muito para galgar. A gente nunca está satisfeito, né? Mas você estava num bom momento. Tava num bom momento, tava bem, dançando bem, Que idade tecnicamente. você tinha? 98, uns 18, 19 anos. Caramba. Era novinha. E aí sofri esse acidente que me fez ficar olhando para o branco do teto bastante tempo e repensar a missão da gente, né? O que a gente está fazendo aqui? Essa coisa do balé, de ficar muito dentro do estúdio, dentro do teatro, a gente se isola um pouco no ego e deixa de prestar atenção para o que a gente está plantando para a sociedade. Então, Ao a minha redor ali, né? preocupação era bem essa. E aí eu comecei a dar o primeiro processo de voltar a andar, todas as cirurgias e tudo. Mas tem ainda voltando, Isa, prótese. o acidente, você lembra como foi que aconteceu? Foi assim, tinha um churrasco marcado, eu era a pessoa que não saía de dentro do teatro, e os meus amigos da faculdade, eu fazia ciências sociais na época, trancava ali, ia dançar, voltava, fazia mais um pouquinho, trancava, voltava, ficava nesse vai e volta. Eles falaram, você tem que ir, você nunca vai em nada, é só teatro, 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 sai disso, vamos pro churrasco. E eu falei, vou fluir com a vida hoje. Hoje eu vou. Hoje eu vou. E nunca cheguei. A gente estava num Fusca, 6 pessoas, eu estava no banco de trás, no meio, no colo, para caber todo mundo, porque nós enfiamos 6 pessoas. Adolescente é uma beleza, né? Fusquinha. Uma fusquinha. E pegou uma grande velocidade, segundo consta, porque eu não tenho também a memória muito clara da Que deu batida. aquele flash, né? Aquele apagão. Diz a reportagem, diz o boletim de ocorrência, que esse carro capotou por alta velocidade, ele não bateu em outro carro. E ele foi parar na outra pista, bateu no poste, o poste caiu em cima do carro, ficou de desenho animado. Caramba. Assim. E aí morreram, sobrou vivo, 3 pessoas dessas 6, eu, o motorista e o rapaz que estava do lado no banco de passageiros. O motorista, um tempo depois, também se matou, ele não ficou. Então, sobramos 2 do carro de 6, e isso foi bem traumático para quem era do curso de Ciências Sociais, foi bem traumático porque a nossa formatura foi completamente desfalcada. E um clima totalmente diferente, né? Exato. De comemoração. Eu cheguei no Brasil porque a gente tem esse complexo de achar que tudo que vem de fora é muito melhor, é muito mais valoroso. Então, eu tinha uma agenda para dançar no Brasil de um monte de festivais, um monte de coisa. E na cama, toda operada, sem saber se eu ia andar, se não ia andar, porque a medula ficou intacta, mas as vértebras, uma espicaçou e a outra trincou. Você acordou no hospital? Como foi, Não, assim? eu acordei, foi muito louco. Tem esse momento que o carro capota e eu apago, não consigo lembrar. Aí depois, tempo depois eu sonho, às vezes eu acordo com a coisa mais clara na minha cabeça, assim, de olhar para o corpo e ver o corpo machucado e Caramba. furado. E pensar, não acredito que isso está acontecendo. Não era isso que eu pensava que ia acontecer na minha vida. Não era pra ser desse jeito. Né? Não era esse o caminho. Mas era, né? E aí tem esse apagão, que eu fui para outro planeta e voltei. Estava já na maca, um pouco de chuva, bombeiro, aquele monte de gente em cima. E eles tentando me puxar assim para... Como é que você chama? E eu ficava pensando, como é que eu chamo? Tipo, nascer de novo mesmo, cair na terra outra vez. E eu olhava no óculos do bombeiro que fez o socorro e eu me via
mas não tinha, era só sangue, né? Foi um negócio bem... E aí levaram cada um para um hospital diferente, não sei porquê, então eu também não lembrava direito quem estava comigo, e depois quando a memória vai voltando e tudo, que a gente percebe o tamanho da coisa que aconteceu. Mas me ensinou muito, acho que Sim. foi isso que me trouxe para uma realidade que é o que você está construindo, já que você ficou na Terra, e vai viver nessa Terra, o que você está construindo Qual é o pro teu propósito, né? próximo, qual é o propósito, você ajuda quem dançando? A gente pode se iludir o ego, falar, a gente encanta muitas pessoas estando no palco, a gente dá... Não, tem que fazer alguma coisinha ali para mudar a realidade das pessoas e isso não tinha sido Como feito foi o ainda. período de recuperação? Foram uns meses de cadeira de roda, de fisioterapia, de um monte de coisa. Eu coloquei uma prótese de titânio, 5 parafusos, cotovelo refeito, as perfurações todas foram sarando, eles tiveram que tirar meu osso do ilíaco para fazer uma vértebra para não ter rejeição. Foi uma reconstrução linda, um trabalho de arte feito aqui no HC de Ribeirão pela equipe do Dr. Elton, que é a melhor pessoa e o melhor profissional nessa área, não tem... Me deu a vida de volta. E eu conheci nesse processo do hospital, naquela época não tinha rede social, você não conseguia fazer uma comunicação rápida. comunicação com pessoas que estão passando pela mesma coisa. Mas, na época, acho que era o 11º andar. Hoje tem uma ala só para lesão de coluna, mas naquela época era um andar ali que tinha muita molecada. Acidente de moto, mergulho em água rasa. E aí que você vê que não tinha velho ali, era gente que se acidentou mesmo e que talvez não fosse mais andar, nem mexer os braços. Algumas amigas foram para o Sara Kubitschek, que é um hospital referência, para se adaptarem. E acho que só eu, daquela safra ali de acidentados, acho que só eu que andei, viu? Eu sou muito grata, e muito ingrata às vezes. Preciso ser mais, lembrar disso, porque se a gente não fala, a gente não lembra, de ser agradecida mesmo. Eu percebi que você meio que começou a desviar um pouco, olhar, contando a história, que eu comecei a perceber que você começou a visualizar os fatos, né, algumas coisas, e às vezes aparece até coisas novas, assim, que passava despercebido, né? Que a gente procura esquecer mesmo. É verdade. Isa, e aí você queria continuar dançando? Profissionalmente, para fora do país não ia dar. É igual jogador de futebol, quebrou, ninguém contrata, não tem. É difícil. Não existe, não vai contratar. Tem uma demanda muito grande, tem muita fila de gente em tudo quanto é lugar. Não precisam de ninguém quebrado. E então eu fui cuidar de outras coisas. Vamos entrar em projetos. Eu precisava me formar, precisava entrar em projetos que fossem mais significativos do que só dançar. E comecei a dar aula em projetos sociais, projetos culturais, depois entender como é que esses projetos funcionavam e passar por esse processo de entender que não é uma seleção de talentos, é uma chance, uma oportunidade de quem nunca viu dança, música, teatro, ter primeiro contato com alguma coisa que não é o dia a dia que eles conhecem, é abrir uma porta para um mundo novo, para muitas pessoas. E às vezes entram crianças ali que nem sentem essa conexão com a dança, mas de repente sente com a música, sente com a cenotécnica, a montagem de cenários, participação nos espetáculos e tal. Por muito tempo eu voluntariei nisso, depois consegui trabalhar de fato tendo renda nisso, porque também aquela loucura, né? Dar aula na particular para ter dinheiro para pagar as contas e quanto que você ganhava por aula na época? Nesse tempo, quando eu comecei a dar aula nos Campos Elíseos, que foi o primeiro centro cultural aqui que abriu esse espaço para dança, era voluntário. Sim. Depois, com o apoio da Coca-Cola de R$400, que a gente dividia entre 3 professores por mês. E depois a Secretaria de Educação, num projeto lindíssimo que a Secretaria de Educação tinha, ela contratava arte educadores para trabalhar nesse projeto que chamava Jornada Ampliada, que era da Prefeitura Municipal de Ribeirão. Aí eu tive a primeira chance de fazer o processo seletivo e passar como professora. Nessa época, a hora-aula primeira que a gente recebeu foi R$4.500. R$4,50, aliás, R$4,50. R$4,50 por hora. Por hora trabalhada e a gente por aula, né? Que minha aula era 1 hora, tinha professores que tinham aula um pouquinho mais curtas ou mais longas. E eu tinha aulas de 1h30, 2 horas, que eu contava como uma aula só, mas ali ficou meu coração. Fiquei 11 anos nesses centros culturais, fazendo processo seletivo e refazendo processo seletivo. E como isso me abasteceu, é onde ficou meu coração. A gente conseguiu formar muita gente, tanto para o mercado das artes mesmo. E veja, eram professores de excelência, tanto na música como no teatro também.
e que formamos uma safra aí de pessoas que, se não seguiram a arte, pelo menos levaram alguma coisa grandiosa desse convívio, dessa possibilidade no coraçãozinho deles. Foi muito legal, muito bom. Rapaz, que história, hein? Que coisa. E assim, você já teve alunas ou alunos que você viu evoluir e seguir Sim. carreira e você tem orgulho de ter feito parte dessa formação? Depois você vira fã deles. O Júlio, que tá aí dando aula, que já foi meu partner no palco. Gabriel, olha, Thaís, tantos ex-alunos. Tem um menino que foi aluno nosso do Centro Cultural, que hoje em dia é músico da Orquestra Sinfônica, o Adriel. É muita gratidão de ver que alguns realmente seguiram os nossos passos ali, dos professores. Muito legal, muito legal. Isa, depois de todo esse processo, de tudo isso, você foi amadurecendo. E aí, Isa mãe, Isa família. Porque nesse meio tempo, esses meninos foram vindo. Uhum. Fala um pouco pra gente. O Pedro, que é meu filho mais velho, nasceu, eu estava terminando essa primeira faculdade, terminando Ciências Sociais, e ainda queria fazer mais um ano, que estava no meio de uma especialização também, que é de Ciência Política, Ciências Políticas e Econômicas. Uhum. E eu ia para a faculdade, empurrando carrinho de ônibus, depois trabalhava no contraperíodo, e isso com a coluna recém-operada, porque eu tive ele um ano depois de ter da o recuperação. acidente. Foi muito doido isso. Caramba. Aí, um ano e pouco depois, veio o Caio, que é meu segundo menino, está hoje fazendo faculdade fora e tudo também. E esse era mais um para carregar junto. Então, esses meninos cresceram em coxia de teatro, cresceram dentro de centro cultural, ficavam o dia todo, faziam musicalização, brincavam com as crianças das comunidades onde eu atuava. Ocupava o tempo deles ali. Total, os amiguinhos que eles fizeram para a vida toda ali, que eram crianças atendidas pelo centro cultural. Uhum. Viraram amigos porque o convívio era diário ali, era muito legal. E o Daniel é o raspinha do tacho, tá com 14 anos. Ele já nasceu em um outro contexto. Aí eu já estava dando aula em algumas academias privadas. Eu estive na Bodytech, na Companhia Atlética. Trabalhei nesse meio tempo. À noite eu trabalhava na Academia de Letras e Artes. Aliás, à tarde, na Academia de Letras e Artes, como secretária, como Relações Públicas, que é a ALARP, né, que é uma academia super importante aqui de Ribeirão. E aí meu olhar para a literatura também amadureceu muito. Antes disso, quando ainda tinha só os dois, eu cheguei a lecionar na FEBEM, quando ainda não era Fundação Casa, um projeto uma iniciação de projeto pedagógico, de resolução de conflito, e foi muito bom. Foi um momento em que ainda tinha muitas rebeliões e tudo, mas que eu aprendi muito com os meninos. Esse com os espaço internos. aí você foi trazendo para você uma quantidade gigantesca de informação, de conhecimento, né? E como é que surgiu secretária? Como que foi a sua aproximação, ou como é que seu nome ventilou para um cargo de confiança na época? Como é que foi a história assim, para você chegar até o secretariado? Participei muito tempo dos conselhos de políticas culturais, na cadeira de dança, depois, mais para frente, quando ele deixou de ser conselho de cultura e virou conselho de políticas culturais, eu fui para a cadeira de movimentos sociais e me inteirando de tudo isso, atuando em coletivos aqui na cidade também, trabalhando muito nessas frentes, que me ensinou muito também. Foi uma faculdade, foi atuar em coletivos. E por conta dessa participação e de estudar muito sobre tudo isso, correr atrás para entender melhor como é que funcionam esses mecanismos de participação social e tudo, acho que eu tinha uma presença dentro da secretaria. Eu trabalhei muito como voluntária no Dança Ribeirão e tudo mais. Comecei a entender melhor o funcionamento da secretaria. O convite veio na época em que o Duarte Nogueira ainda veio para ser chefe da divisão de eventos culturais. Então, nesse primeiro momento que eu entrei na secretaria mesmo oficialmente, num cargo de confiança, né, um cargo desses nomeados, foi como chefe da divisão de eventos e programas culturais. E foi a convite da Mariângela Quartim, que era diretora na época. Certo. Então, integrei a secretaria nesses primeiros 5 meses como chefe da divisão, e houve o convite lá no 5º, 6º mês, com a saída do secretário, que é o Zé Carlos, que fez um excelente trabalho à frente da pasta, para assumir a pasta mesmo. O prefeito me chamou
para uma conversa muito boa. Durante alguns dias nós fomos conversando e ele foi me fazendo perguntas para realmente saber se eu entendia tecnicamente da área. Uhum. Foi um governo muito preocupado em colocar pessoas técnicas em suas áreas, foi muito sério isso. Eles fizeram uma grande busca de pessoas em todas as áreas que fossem técnicas e não somente indicações políticas. Isa, não falando assim, você não falando sobre ele, mas na sua percepção sobre o nosso executivo, você vê como que foi o seu trabalho junto com o atual prefeito? Você sentia, percebia a preocupação, o trabalho? É contrário do que se ventila hoje em dia sobre o interesse, a participação do Olha, prefeito? Como que foi isso? foi um processo de muito aprendizado e pelo qual eu sou muito grata, porque ele me deu uma oportunidade ímpar de mostrar que tinha trabalhos ali que podiam ser feitos. Então, eu comecei só como secretária de cultura, só não, porque isso é grandioso, mas como secretária de cultura no primeiro quadriênio, e muitas coisas que não haviam sido mexidas ali dentro, eu tive a liberdade de poder mexer. Só que dentro de uma limitação muito grande que é de todo o executivo, que é a nossa forma de contratar, que é o que nós conversávamos antes de... Existem todas as limitações dentro das leis que limitam, que elas cerceiam a forma como você pode contratar. Então, assim, a equipe é muito pequenininha, trabalha muito e é muito pequena, nós temos poucas pessoas realmente, né, na atividade, fim. E é diferente de uma capital, por exemplo, como São Paulo, como Rio de Janeiro, como Curitiba, em que a cultura, a secretaria, Estado, cuida da gestão dessas coisas práticas e administrativas, e o atendimento fim são as organizações sociais que fazem. Então, você terceiriza, de alguma maneira, para empresas especializadas e alinhadas com o propósito da própria secretaria, esse fazer. Por isso que os museus fora daqui estão abertos o tempo todo, né? Você tem, por exemplo, o Museu do Café de Santos. Em tempo integral ele está aberto, tem uma loja de souvenirs, tem um restaurante funcionando dentro. Isso torna o lugar vivo, o espaço Sim. vivo. Como é que a gente faz isso só com funcionários públicos? Tem como. O horário de sair é 5 horas, 6 horas. Você não consegue tocar só com esse corpo docente. Mas não tinha ideias, Isa, de motivar essas pessoas a dar continuidade? Como que eu posso te dizer assim? Não dá a entender, às vezes, para o município e para a população que a pessoa só está ali para receber e cumprir a carga horária. Longe disso. Eu Exato, tive a oportunidade de conhecer funcionários de carreira de muitos anos que carregam a secretaria nas costas, que são dedicadíssimos. É bom falar isso. Dedicadíssimos. São aqueles que conhecem o processo, têm super boa vontade, mas encontram limitações na forma da lei. Então, a gente precisava mesmo era terceirizar o atendimento final. Era arrumar porque, infelizmente, a gente pode sonhar com a oportunidade de poder contratar dentro do sistema público todos os funcionários que faltam para deixar os centros culturais abertos full time, deixar os museus abertos full time, e isso inflar a máquina pública para caramba, inflar uma folha de pagamento e depois, a longo prazo, isso vira custo para o município. Então, é um tiro no pé. Agora, todos os municípios mais maduros, maiores, já estão operando dessa forma. Então, os funcionários de carreira, aqueles que levam a secretaria nas costas, porque tem também aqueles que não se comprometem e também não há um mecanismo de revogar esse direito de estar lá para sempre, né? Vitalício, que não existe uma sindicância que vá para frente, isso é desgastante. Então, a gente não tem como ainda, precisamos trabalhar isso, estávamos amadurecendo isso, como é que a gente faria para contratar profissionais para atender o atendimento fim por OS. No seu período de gestão, a sua secretaria era formada por quantas pessoas e qual era as funções e responsabilidade dessas pessoas? Com a reforma administrativa, a nossa secretaria secou um pouquinho mais e muitas pessoas se aposentaram. Então, ali no fazer administrativo e de atividades culturais, você tem 6 mais 6, 12, no máximo umas 14 pessoas, contando Secretaria de Cultura e de Turismo, para fazerem tudo. Todos os processos, todas as compras, todo o atendimento a público, tudo. Agora, tem equipamentos descentralizados, que são centros culturais e museus.
para cada um a gente tinha lugares que tem um funcionário só. Como é que você toca um lugar com um funcionário só? Uma pessoa só que é responsável por tudo, por abrir, por fechar, por atender telefone, por fazer as Por reformas. exemplo, que lugar seria esse? Centro Cultural do Quintino, Centro Cultural Céu das Artes, Vila Tecnológica. Veja. E mesmo para um centro cultural grande como o Palace ou um grande como o Campos Elíseos, 3, 4 funcionários ainda é pouco. Ainda é pouco. Então, a gente tem um déficit e que eu acho que uma OS viria a suprir, né? É a minha... De toda a pesquisa que eu fiz, falando com todos os secretários, principalmente da Frente Nacional de Prefeitos, secretários de Cultura de outras cidades, o problema é o mesmo em todas as cidades. O problema é o mesmo. E quem conseguiu solucionar são as capitais que conseguiram pactuar com organizações sociais e que disseram, agora a gente pode cuidar do administrativo, que até a contratação de artistas não fica tão burocrática como a gente estava falando, porque, veja, se a Secretaria da Cultura vai contratar artistas através de um edital para fazer... Contratar não, fazer um edital para que haja apresentações descentralizadas pela cidade. Aí esse artista tem que ter um portfólio, ele tem que comprovar a ação no município, ele tem que trazer comprovante de residência, ele tem que estar ok com a fazenda, ele tem que estar ok com isso, ok com aquilo. E é isso que os artistas reconhecem como uma excessiva burocracia. Agora, se você faz isso como o SESC faz, contratar por MEI, se você faz isso como o Sistema S ou como uma OS faz, facilita tudo pro artista. Não fica aquela grande burocracia para conseguir pagar aquele pouquinho que o artista recebe quando presta um serviço. Uhum. Então, primeiro é esse desengessamento, que a cultura tem uma prerrogativa muito diferente das demais secretarias, porque o nosso produto, aqui, se é que a gente pode chamar isso de produto, que é muito simbólico, é o fazer cultural. Então, tem várias frentes da secretaria que precisam ser atendidas. Como é que você... a gente falou do organograma ali, Sim, né? Do sim. pessoal. Você tem zeladores para os espaços, mas você não tem pessoas para cuidar, para desenvolver políticas públicas. Você não tem pessoas para... São as mesmas que têm que atender público, desenvolver políticas públicas, fazer a prestação de contas dos editais, fazer o corre administrativo todo. Então, é muito serviço, ninguém imagina quanto, nas costas de pouquíssimas pessoas. Exato. Todo mundo Tinha uma sobrecarregado. verba determinada, como é que funciona para a secretaria? Como que funciona assim? O município que libera, é verba do município, é verba do estado, é verba federal, é uma verba única? O que Como nós que temos, funciona? que é conquista do governo Duarte Nogueira, é o Fundo Municipal de Cultura, que nunca tinha sido regulamentado, foi regulamentado, e agora, com parceria, lógico, do Conselho Municipal de Políticas Culturais, que foi quem lutou muito por isso, e junto ao prefeito, que compreendeu a demanda, a gente conseguiu fazer com que tivesse 1 milhão no fundo para gastar, para investir nesses editais, que são elaborados também em parceria com o Conselho Municipal de Políticas Culturais. E aí, nesse trâmite de parceria, de que o pessoal do Conselho consiga pautar a secretaria do que eles queriam num edital, a gente entra em muitos atritos no sentido de que o jurídico da prefeitura não entende o nosso produto, novamente. Ele não entende o que é esse atendimento fim. Ele não entende como é que eu estou contratando, por exemplo, uma apresentação teatral, diferentemente da forma como se contrata um concerto de calha. E é isso que burocratiza tanto, é esse entendimento do que é o nosso objeto dentro do sistema de contratação da prefeitura que burocratiza tanto. E a gente não consegue escapar disso. É diferente de uma secretaria, por exemplo, que tenha seu próprio jurídico, que consiga fazer a procuradoria entender quais são as necessidades. Agora, nós tivemos operação de editais também de dinheiro de fora. Por exemplo, a Lei Aldir Blanc foi muito bem operada, até que a gente conseguiu auxiliar muitos municípios, os servidores da secretaria, além dessa sobrecarga, ainda auxiliaram vários outros municípios a como fazer, como prestar contas, como operar os recursos da Lei Uma Aldir pergunta Blanc. que vai rolar muito entre a galera que está assistindo. O que é a Lei Aldir Blanc? A Lei Aldir Blanc é resultado de uma mobilização nacional gigante de fóruns da sociedade civil, fóruns de secretários estaduais de cultura, fórum de secretários municipais de cultura, legislativo federal, vários senadores e principalmente deputados federais nessa articulação.
e que resultou no seguinte: no meio da pandemia, aquele caos, os artistas e o pessoal da graxa, né, o pessoal dos bastidores, passando necessidade, sem serviço, sem Sim. trabalho, precisando de ajuda, e aí existia um recurso parado no Fundo Nacional de Cultura, que foi esse que começou a ser pleiteado. Depois, outras tratativas para ver de onde sairia o recurso para não onerar os cofres diretamente à fonte 1 do governo federal, e como é que a gente faria para descentralizar esse recurso que há anos estava parado, sendo que o Sistema Nacional de Cultura não estava em operação. O que é o Sistema Nacional de Cultura? É que nós tivéssemos como é que eu explico isso? O Sistema Nacional de Cultura tem como primeiro direcionamento a descentralização de recursos Sim. federais e estaduais para os entes municipais, para que nós possamos diretamente operar em políticas públicas direcionadas para formação, fomento, difusão cultural e preservação do patrimônio histórico, material e imaterial. É muita coisa para fazer, muito recurso parado lá, e a gente precisando socorrer esses artistas e trabalhadores da cultura de um modo geral. Como é que a gente faz isso? Foi feita essa lei, que é a lei Aldir Blanc, em homenagem ao Aldir Blanc, que faleceu de Covid no meio dessa loucura do Covid, que todo mundo ficou ilhado em casa e ninguém conseguia trabalhar. E esse recurso viria para os estados e municípios para que ele fosse operado de forma emergencial, Certo. de forma a suprir essa falta que... Só que ele veio sem formato, ele não veio assim, olha, você tem tanto para dar para cada Ele veio coletivo, cru. Então, isso para dar autonomia para cada município discutir com o seu conselho. E aí nós percebemos que em âmbito nacional, acompanhando essa operação, muitas cidades não tinham conselho de cultura, outras o conselho estava inativo, em outras era um conselho biônico formado só para endossar decisões da própria secretaria. Em outras situações não havia um fundo municipal de cultura, e aí nós descobrimos que dava para mandar para o fundo da prefeitura, que desse modo a gente conseguiria operar também, dava para colocar em restos a pagar. E aí era dia 29 de dezembro, todo mundo estava temperando o peru do Ano Novo, e nós estávamos tirando os servidores da Secretaria da Fazenda de casa, naquele recesso, né, quase Ano Novo, para empenhar o recurso em restos a pagar, para que nós pudéssemos fazer em tempo hábil a pagadoria dos recursos da Lei Aldir Blanc. complexo demais. Muito louco. Complexo Tem que demais. entender muito da operação. Porque, assim, Perdão. desculpa aí. Mas deu para salvar um monte de gente. Sim, é complexo, porque assim, eu tô entrando nessas partes de recursos, Uhum. de leis, de verbas e tal, porque aonde eu quero chegar? Eu quero chegar no público-alvo final. Na ponta. Na ponta do iceberg, no artista, né? Antes de eu chegar nele assim, eu quero saber, existe dentro da secretaria, no momento ali da sua direção, existia uma forma de identificar os artistas, saber que os artistas existem, é algo motivado pela secretaria, ela vai em busca e mapeia, ou o artista ele tem que se fazer presente e mostrar que eu existo, sabe? E como é que funciona? Existe uma... É a obrigação da secretaria. Então, o que a Certo. gente fez dentro desse momento emergencial? Um cadastro cultural. Então, fomos atrás de um formato eu e o diretor, na época, um formato de cadastro cultural mais simplório possível, e aí pedimos socorro de novo ao Conselho Municipal de Políticas Culturais. Sim. Como é que vocês acham que deveria ser esse cadastro? Trabalhador da cultura, artista, vamos colocar como, e assim foi sendo construída a linguagem desse cadastro. Sim. A ideia desse cadastro cultural, que está no ar, ele está vigente, é que as pessoas, a gente espalhou isso nas redes sociais, no Instagram da secretaria, para que todo mundo soubesse e se cadastrasse. E aí o próprio conselho levantou uma questão que é muito importante. Teria que ter uma busca ativa, porque tem gente que não faz ideia de que esse cadastro exista. Então, como é que a gente chega ali na ponta, onde você falou? No meio de uma pandemia, nós não tínhamos nem agentes para botar andando pela cidade. Para onde? Para onde vão esses agentes? Caminham por onde? É uma cidade de 720 mil habitantes. Como é que você faz um mapeamento se o próprio mapeado não nos procura? Fica difícil. Então, tem que ter uma busca ativa, feita por agentes que conhecem e caminham pelas manifestações culturais da sociedade civil. Então, assim, uma liderança dentro do carnaval. Procura aí as escolas que estão inativas por conta da pandemia, procura aí os carnavalescos, traz para nós.
Aí que as cadeiras do conselho foram super relevantes. Pessoal da dança, já conversou com todo mundo de dança? O pessoal está sabendo? E aí que a gente vê que as bolhas precisam se ampliar, precisam ser furadas para que, né, mais gente possa alcançar isso. Novamente, com a equipe pequena como nós tínhamos, algumas pessoas que não podiam trabalhar de maneira nenhuma presencialmente, até por comprometimento físico, de saúde. Como é que nós faríamos, no meio de uma pandemia, para localizar todos os artistas, fazedores de cultura, trabalhadores da graxa da cidade de Ribeirão Preto? Não foi fácil, mas a gente conseguiu que esse recurso chegasse àqueles que conseguiram acessar o cadastro cultural. Então, esse cadastro está vigente. Ele é importantíssimo porque ele é o princípio, a primeira ação de um mapeamento do que é a produção cultural em Ribeirão, para que a gente consiga desenvolver outras políticas públicas. A forma de levar a informação foi só através dos portais, redes sociais. E Não, boca a boca do conselho, dos agentes. Não faltou um pouco, Isa. Agora já é uma crítica artística Claro. minha. Mídia, televisão, rádio. Sim, Essa informação, ela chegou até mim através de um terceiro, de uma outra forma, porque eu já tenho um envolvimento político, porque eu estou muito presente acompanhando nós fomos como a que... mídia, né? Sim, A gente sabe? foi Então, pra assim, TV Tati, para EPTV. alguns, a informação ficou ainda pendente. É, E quando chegava picotada. Então, isso. acabava não gerando o interesse do artista de fato procurar se cadastrar, É. porque ele não entendia o que ele de fato tinha que fazer, E como é que faz esse negócio, né? como é que faz e por que tem que fazer. É. Ficou meio que subentendido, tipo, por que eu vou fazer esse cadastro? Pra quê? Pra quê? Porque, Mais um cadastro. porque assim, parte dos artistas da cidade, dos Sim. que eu sou próximo, dos gêneros musicais que eu sou próximo, eles, sem fazer uma forma geral, Aham. sabe? Eles entendem que a secretaria é longe, eles entendem que não tem acesso, eles entendem que existem os selecionados, eles entendem que, Entendi. sabe, é muito complexo isso. Então, para a gente desamarrar esse cadastro e dar o nó da forma correta, Uhum. né, a gente precisa entender, eles Como é que precisam funciona, entender como né? é que funciona, porque assim, é muito simples eu receber um telegrama da Secretaria de Cultura e falar, ó, se cadastre nesse portal. Ponto. Por quê? Pra quê? Qual o benefício? Isso. E, sabe, fica vago. Tem uma lacuna gigantesca entre a secretaria, a cultura da cidade e o executivo. Tem uma lacuna gigantesca que tem aquele buraco negro que você não sabe o que de fato está acontecendo, Sim. como faz para chegar. E aí vem aquela parte também dos... Eu vou designar Claro. assim como aproveitadores. Pessoas que estão perto da secretaria, que sabem como funciona, mas elas blindam a informação e faz você acreditar que você só chega através dela até lá. Isso. Eu vivi isso, né? Então, tipo assim, fica Vimos. muito que obscuro, tipo, peraí, não, eu só tô aqui por causa de tal pessoa. Não, na verdade, eu não tô aqui por causa de tal pessoa. Eu tô Uhum. aqui pelos Por meus mim. méritos. Pelos meus méritos. Essa pessoa só foi... Ela não foi intermediária. mas é o intermediário que qualquer outro poderia ser, porque eu já estava sendo monitorado e Pra num você radar. ver como os pequenos poderes estão em todas as instâncias. Quer mais né? café? Imagina, tá delicioso. Não, tá, é frio. Alô, minha foi. produça, traz mais 2 cafezinhos pra gente, Ai, eu por vou ficar favor. estriquinada. Não, um só. Eu vou de água agora, vou hidratar. Abra aí, ó. Porque, Tá. olha, se deixar. Não, de vambora. litrão, Na eu próxima, tomo. ó, no próximo episódio, quando você vir, eu vou deixar a cafeteira aqui. Vixe. Isso aí não vai prestar. Nós vamos sair daqui de tanto Você café. entendeu o meu ponto de vista, Isa? Que, assim, Perfeitamente. eu perfeitamente. quero entender por que existe esse buraco, por que existe essa lacuna, e quando você desenvolve uma ação benéfica, como foi essa de criar o cadastro, Uhum, a informação não chega por completa. Entendi. Porque É. eu vejo que não é por falta da Até mão onde de a gente obra. alcança, né? As redes sociais divulgaram, a mídia local ajudou muito, EPTV, SBT, TV Tati, Record, a Band, todos eles. A secretaria tem uma boa relação com a mídia local? Em fase, sim. Eu sou muito grata à mídia local, eu pessoalmente, porque sempre que a gente precisou esclarecer fatos, eles foram sempre muito transparentes, muito prestativos. A mídia televisiva e de rádio. Certo. Então, fomos muito agraciados pelas revistas da cidade também, que muito éticas em diversos momentos. E que a gente vê que tem uma preocupação mesmo de fomentar a cultura e ajudar esse tipo de informação que é de utilidade pública a chegar. Agora, o que eu percebo, assim, falta um pouquinho de interesse dessas mesmas mídias de prospectar as peças de teatro, as apresentações que são espontâneas pela cidade. Por exemplo, você tem um trabalho maravilhoso do Chorim, que acontece
toda segunda-feira no relógio da praça e raramente alguém dá a visibilidade que eles merecem numa grande mídia. Não é de quinta lá? De quinta é o samba, que também De quinta é o merece samba, toda a de quinta é o visibilidade. De quinta é o samba. Tem muita coisa espontânea acontecendo, os saraus, as disseminas, e a gente não vê essas batalhas de slam, essas coisas conseguirem espaço na mídia. Mesmo quando a gente solicitava, falava, olha, precisamos mostrar o que está acontecendo. Tem que ver. Agora, cai o teto de algum lugar para você ver. Aparecem todas as imprensas possíveis. Acontece alguma coisa negativa, isso gera muito mais interesse. Infelizmente, ainda funciona assim. Mas, olha, nós tivemos muito apoio da imprensa local em diversos momentos cruciais. Então, isso foi muito importante. E os pontos turísticos da cidade que podem ser explorados e às vezes tem um aspecto de abandonado? Um exemplo, teatro de arena. Exato. Ele poderia ser tão bem utilizado. Nossa, ali será. é meu sonho. Eu falo com o pessoal do Chega Pra Sambar, por exemplo, que são meus amigos pessoais. Eu falo, ainda vou produzir um DVD do Chega no Teatro de Arena. Pois é. Não sei como está funcionando agora, espero que ainda tenha essa abertura, mas... Tudo que eu te pergunto, Cisa, é referente ao seu período, tá? Perfeito. Durante esse tempo todo, a gente herdou, né, o Teatro de Arena já roubado. Tinham tirado o elevador de carga e cadeirante, haviam subtraído toda a fiação elétrica. Então, assim, tem esse projeto que está em andamento quase no final. De revitalização. Então, ele vai ser entregue... Ó, seu cafezinho, obrigado, que delícia. Ele vai ser entregue novamente. Aí, não quero mais não, eu vou só de água. Mesmo? Não, tô super bem. Então, tá obrigada. E aí, esse teatro vai voltar à atividade normal, né, de ser por edital, a ocupação dele, até porque o som dele reverbera no som do Teatro Municipal, então a gente tem que fazer uma agenda de ocupação casada ali, para que um não onere o outro. No sentido, a agenda tem que estar bem elaborada. Tem que estar bem elaborada. Mas a gente emprestou o Teatro de Arena, obviamente sem cobrança alguma, para muitos projetos durante esse tempo. Aqueles que puderam levar o seu gerador, ou que puderam, de alguma maneira... O espaço vocês estava cedido. Já teve teatro de sombras, eventos do turismo, evento cervejeiro, bandas tocando, e foram apresentações maravilhosas que você vê que o público quer que o Arena volte à vida. Ao mesmo tempo tem um grupo ali que torce contra, por conta da questão da preservação ambiental do entorno, que também precisa ser considerada, mas que dá para balizar e coexistir com respeito em ambas as pautas aí. Né? Rapaz, eu tenho uma visão do Teatro de Arena. Ele é uma potência. Até no momento da primavera, no momento que está a mudança de folhagem, ele é bonito. No momento que ele já está com tudo aflorado, ele é bonito. No momento que está com todos os galhos secos, ele é lindo, bonito. Ele é maravilhoso. As folhinhas caindo. Você tem ambientes que dá para ser explorado em qualquer época do ano. Ele é um cenário em si mesmo. E daqui a pouquinho ele está pronto, vai ser inaugurado, o secretário vai inaugurar e vai ser sucesso para a cidade. E o acesso aos teatros? O municipal? Por esses anos, ele foi feito por um edital que foi construído também com o Conselho de Políticas Culturais em outra hora, em outro tempo, muito antes de eu chegar. O municipal, ele funciona dentro desse edital, e como o Arena estava muito subtraído, sem condições de ser locado, a gente estava emprestando para quem quisesse fazer eventos ali, porque ia ter um gasto exorbitante com fiação elétrica, requalificação do espaço para fazer o evento. Então, entendendo que esse gasto viria, nós disponibilizamos o espaço para fazer uma boa ocupação cultural. Uhum. Agora, o Teatro Municipal, ele abre um edital no primeiro semestre, que é para a ocupação do segundo semestre. E no segundo, ele abre um edital para o primeiro semestre do próximo ano. Então, ele tem uma agenda bem cheia, bastante dinâmica, e agora muito mais, porque virá a Fábrica de Cultura, que também vai ter ações pedagógicas durante o dia no espaço do teatro. Bacana. Como eles vão formar iluminadores, cenotécnicos, cenógrafos, eles precisam do ambiente teatro para esses estágios, esses aprendizados todos. Né? Eu apresentei no Teatro Municipal uma edição do Miss. Ai, que legal. Plus Size. Plus Size. Eu apresentei lá no Teatro Municipal. Lá. Que joia. E um ambiente maravilhoso também. Eu tô adorando essa coisa da moda também, tô estudando mais, porque... Já vai estudar mais, né? Já vai estudar. Eu gosto. Tô estudando, descabelado, eu tô me vendo ali no VT e tô descabeladinha. Sabe, a cabeleireira mandou deixar preso hoje, falou que não era pra eu soltar, não. É estilo. Eu tenho que seguir. Maia, que tá tudo no jeito, viu? Tudo do jeitinho que mandou. Falou, tem que seguir. Obediente. Isa, voltando aqui ao artista cadastrado no sistema. Após ele cadastrado, existe contato da Secretaria de Cultura convidando
para participar de alguma ação, seja ela de forma voluntária, ou seja ela de forma com cachê? Como que funciona? Sempre que tem. A ideia é que o cadastro fique ali vigente para que qualquer cidadão, por exemplo, eu tenho uma empresa de casamento, eu quero contratar 2 bailarinos e um ator para fazer uma performance, que ele possa ali se abastecer desses dados e fazer a ponte, né, entre o trabalhador da cultura e o contratante. Isso ainda precisa de mais prospecção, precisa que a gente mostre que o cadastro está ativo. Então, fazer essa prospecção junto com o trade cultural, vamos lá, ainda não aconteceu, mas Entendi. o cadastro está ali. Agora, quem está cadastrado geralmente também está antenado no Instagram, está antenado no que está acontecendo no site da secretaria, então fica sabendo dos editais, fica sabendo dos eventos. Quando existe essa contratação, ela precisa ser sempre, por exemplo, vamos fazer um evento e vamos contratar uma banda para tocar. Sempre tem que ser eu não posso contratar a sua banda porque eu gosto dela, eu tenho que contratar dentro de um projeto licitatório. Então, infelizmente, vai ser pregão, vai ser quem cobrar menos, vai ser quem custar menos para o erário Aí vem público. emissão de nota fiscal, aí vem imposto, aí vem tudo. E aí vem gente que abaixa lá para baixo o preço do cachê, se todo mundo respeitasse um piso ali, né? Existe uma briga, ela me deu a deixa. Existe uma Adoro. briga, assim, eu sou muito envolvido no meio do samba, já fui mais envolvido lá atrás, na época do funk, começando, um pouco participativo ali entre os DJs, né? Porque eu, além de ser artista, apresentador, DJ, eu também faço produções. Você também é né? multiuso, hein, Rafa? Ave Maria, é Nossa. síndico, é produtor, é tudo isso aí. A gente não para. E não pode. Não pode parar. Não pode. Se parar, o trem passa por cima. Não tem como não, você tem que estar ali nativa. Então, assim, existe mesmo, já chegamos a ter várias, em grupos e presencial, tomando uma cerveja, em eventos, conversar sobre. Se todos mantessem um padrão de valor, os contratantes, eles teriam a mesma opção de contrato e os grupos seriam Isso é muito contratados importante. mais por mérito do que por valores. Porque tem contratantes lacraias, que a gente considera, que ele não quer saber se seu grupo é bom ou ruim. Ele só quer pagar mais barato. É isso. E às vezes E o seu ele trabalho acaba... é só para constar, né? E o artista não percebe que ele acaba combinando isso a partir do momento que ele abaixa o preço, ele se autodesvaloriza. Isso. Ele faz o show, faz o evento, faz aquilo, mas ele acaba se autodesvalorizando. E descendo o teto, descendo o piso, E né? você não desvaloriza a si próprio, você desvaloriza a classe inteira. Para isso existiam sindicatos. Agora eu vou fazer uma crítica ao sistema capitalista, que é essa selvageria. A gente precisa trabalhar e para ganhar essas concorrências acaba baixando o preço e nesse sentido baixando para todo mundo, porque se o fulano faz mais barato, por que é que eu vou, se eu não faço muita questão da banda esta ou a banda aquela tocar, se eu não faço muita questão que o professor de dança seja esse ou seja aquele, quem der menos, quem eu puder pagar menos é o que eu vou contratar. E aí é que a gente vê 2 fenômenos acontecerem. Primeiro, uma queda de qualidade do que é apresentado. Sim. Seja para quem leciona e baixa preço e a gente contrata professor. Como é que você vai contratar um excelente professor violinista da Sinfônica de Berlim pagando R$15 a hora aula? Não vai, você vai contratar o aluno dele que está começando agora. Ele vai ser tão bom professor quanto? Mesma coisa os artistas. Como é que você vai contratar uma banda de pagode que está no auge que faz um excelente trabalho, que todo mundo reconhece e tal, aí vem outra que é o aprendiz daquele tocador de pandeiro, que é o meia boca ali, e faz um pouquinho mais barato e leva essa contratação. Se pelo menos existisse uma noção do que é a nossa qualidade, mas isso ainda não é tão relevante quanto o menor preço, e essa é a lógica de mercado, e ela já invadiu a arte faz tempo, então a gente tem que parar só de discutir cultura e arte dentro do contexto simbólico, do que isso modifica na vida dos outros, do quanto isso é importante para a nossa identidade, para a gente se reconhecer enquanto nação, enquanto cultura, enquanto região, tudo isso, enquanto pessoa, né? Quem sou eu nesse fazer e como é que eu me expresso? Antes disso tudo, a gente tem que entender que existe lógica de mercado permeando tudo, e que se eu quero viver da arte, se eu quero transformar isso em profissão, se eu quero transformar isso em trabalho, tem que entender que minha arte é produto. Ou eu valorizo, ou coletivamente a gente vai se desvalorizando. É verdade.
a gente vai se desvalorizando. E por falta de união da classe. É verdade. Trabalhadores do Brasil univos. Eu tenho um projeto que está saindo da gaveta esse ano, né, que eu denominei de troféu diferenciados, para não utilizar o termo melhores do ano. Tá. Né? Então eu coloquei como troféu diferenciados. Quando eu tentei tirar esse troféu da gaveta, esse melhores do ano da gaveta, esse projeto, eu fui pela contramão sem perceber, né? Eu quis fazer votação, quis colocar os nomes e tal, aí nisso você esquece um, você esquece dois, você esquece três, você criou um desconforto desnecessário e impensado. E aí eu comecei a perceber que a maioria, ou quase todos, participariam se não houvesse competição. A gente mexeu num negocinho aí. Foi. É ego, chama vaidade. Exato. Pequenos poderes, sim, espaços. Então, mas a maioria estava aceitando participar se não houvesse a competição. Se não tivesse... Se fosse uma mostra. Se não tivesse primeiro, segundo, terceiro, diferença de categoria, melhor cantor, melhor cantora, não, é igual. E aí, são 4 anos eu pensando, eu ia fazer no ano passado, no final do ano passado, então eu comecei a pensar, não, vou fazer em janeiro. Porque em janeiro eu vou lembrar o que aconteceu em 2022 e vou preparar a frente. Então eu vou fazer 2022/23. Eu dou espaço e eu faço uma projeção para o ano que vai se iniciar, porque o artista já se inicia apresentando um certificado de que no ano passado ele prestou um serviço maravilhoso à cultura e à música. E aí eu fiz os convites pro pessoal. Olha, vai ser desse jeito, desse jeito, desse jeito. As respostas sempre foram positivas. Um ou outro, um número muito pequeno, que não respondeu, ou que não deu atenção, ou que fez pouco caso, ou até que debochou. Mas isso não me afetou em nada, sabe por quê? Porque eu estou fazendo algo de iniciativa própria, e é uma iniciativa privada, sem patrocinador, sem sócio investidor, entendeu? Sem apoio político, eu digo em questões financeiras, né? Mas eu fiz todo um traçado. Mandei ofício para a Câmara pedindo um reconhecimento da ação. Quando você tem um reconhecimento da ação, você me corrige se eu estiver errado na minha linha de raciocínio, você colocou ele na agenda da cidade. Oficializou. Por mais que ela não seja ainda oficial, mas ela existe. Exato. Porque ela transitou, ela tramitou na esteira da Câmara Municipal. Então ela tramitou no Legislativo. Ela entra no calendário oficial. Eles sabem que aquilo existe. Só de saber que aquilo existe já é um ponto. E aí alguns vereadores já se prontificaram até a fazer moções conjuntas e moções separadas para todos os artistas. Já é mais um ganho para o artista. Então assim, eu estou trazendo a classe. O objetivo final é criar um network entre os artistas, que eles possam fazer feats, para que eles possam gravar junto, para que eles possam conhecer um pouco a história um do outro. E aí entra aquele respeito de cachê. Isso. Aquele respeito de valores. Então, assim, eu estou fazendo um teste e colocando a sementinha para isso. A secretaria, no seu período, não pensou em algo parecido? Nesse networking entre artistas? Criar uma ação que trouxesse todos para um ambiente ou representantes desses artistas para... O conselho é, em essência, a representação de todas as classes artísticas. Agora, resta saber se quem está à frente de cada cadeira ali, da música, da dança, do teatro, das artes plásticas, realmente conversa com o seu coletivo, né? Então, seria uma forma de representar esse tipo de política pública, e todas as proponências que eles trouxeram a gente avaliou com muito carinho. Agora, é difícil duas coisas. Tanto a gente atender tudo que vem de demanda da sociedade civil, porque chega coisa todo dia alguém tem um projeto próprio. Não um projeto como o seu, que é nobilíssimo no sentido de integrar projetos, integrar fazeres. As pessoas geralmente pensam no delas. Olha, já está complicado, eu vou fazer o meu e vou apresentar e ver como é que eu consigo fomentar isso. E a gente orienta se é por edital, se existe uma política pública já naquela área e tudo mais. Era assim que funcionava. Agora, até porque, veja, existe um período histórico do Brasil em que as secretarias eram balcões de política pública direcionada. Não era política pública, era ação direcionada para determinados grupos. Então, quem me procura, eu atendo. Quem não me procura, não existe. E isso é complicado. Faz muitos anos que isso não pode ser assim mais. Não pode, porque a gente tem a obrigação de chegar para todos, principalmente o produto fim cultural. Então, como é que eu vou saber se eu gosto de teatro se eu nunca assisti?
Isso chega como? Como é que chega às periferias, por exemplo? Como é que chega nos bairros mais distantes, nas comunidades, nos assentamentos? Como é que chega? Se a secretaria não tem grana, não tem braço. Imagine que você tem cargos que são zeladores de espaços. Existem pouquíssimas pessoas, quase nenhuma, na mão de obra de cuidar desse tipo de coisa. Cuidar de tour, cuidar de levar as pessoas para lotar um ônibus, por exemplo, e trazer para o teatro para ver uma orquestra, ou ainda levar alguma coisa para a comunidade. O custo disso, dentro do orçamento da cultura, a gente ainda não tinha conseguido equalizar. Entendi. Agora, isso que você fez é muito nobre, assim, no sentido de articulação, de formar um networking entre artistas. Sim. As pessoas têm que estar inclinadas a querer compor, a querer trabalhar junto e tudo mais. A ideia lá, assim, eu até estou mandando a logística do evento para os artistas. Perfeito. Olha, lembra do Prêmio Multishow? Vamos fazer Aham, parecido. É fazer pequeno, nesse mas a gente pique quer seguir aquilo. Olha, vai ter uma entrada que você vai passar por uma entrevista, porque vai ser transmitido. Tem blogueiros cadastrados, Que canais legal. cadastrados para. A gente vai fazer todo um trâmite. Vem traje esporte fino, porque você vai receber uma premiação, vai receber um certificadozinho tá ali. nos planos. Então vem, porque vai ser um negócio. Olha, não é todo mundo que vai cantar. Vai ter um time neutro montado, porque a gente na produção, a produção que está fazendo comigo é o Lemão Moura, Dudu Castro e a Bárbara Nascimento do Baobá. Que legal. A gente na reunião, né, e a Thaís, a minha esposa, também está me ajudando nessa parte mais administrativa. Então ela está ali Ótimo. na produção conosco. Fizeram um time mesmo. Montamos um time. Então a gente na primeira reunião teve a preocupação de, se coloca um grupo em específico para tocar, automaticamente você caracterizou ele como um destaque. Isso gera ciumeira. Se você está fazendo algo, se estamos fazendo algo que é para unificar, você tem que tomar o cuidado para não gerar De não destacar. isso. Então, o que a gente fez? Vamos montar um time neutro, Híbrido, de né? De cada um de um lugar. contratados de cada ponta, Tá. que são freelas, Perfeito. e os artistas que estão sendo homenageados, que quiser cantar, tem que comunicar antes. E comunicar qual é a música para aquele time tirar a música. E é tudo cronometrado. Então, Rafa, mas nossa, vai ter um que vai cantar e o outro não vai cantar, vai gerar ciumeira. Prêmio Multishow tem 30 concorrendo. Quantos se apresentam? Exato. E outra. Eu dei esse exemplo. Então, tipo, gente, vamos com calma lá. A gente tá criando um projeto, teste, vamos colocar. É um piloto nesse momento, mas que a gente quer um crescimento, uma visibilidade maior pro ano que vem. Então a gente não pode errar agora. Exatamente. É o piloto. Tem que ser Entendeu? encantador. Não pode errar agora. Eu queria te perguntar um pouquinho sobre o turismo. Né? Nossa, Eu queria te perguntar um pouquinho sobre o turismo cervejeiro, negócios, saúde, educação. Eu acho que seria legal falar um pouquinho sobre essa parte. A gente falou muito de cultura. Fala um pouquinho pra gente aí das conquistas na cultura ou no turismo, né? Então vamos mais pro turismo. E quais você julga as principais, né? Os seus julgamentos principais no seu período de secretária. Eu amei cada momento de aprendizado com o trade turístico, porque é outro universo, completamente diferente da cultura. A forma de operar, os players, os agentes, os stakeholders são outros. E a forma de trabalhar em conjunto também é outra, porque como existe uma maturidade ali em relação a essa questão de se enxergar como parte de um mercado, e não aquela preocupação com o simbólico, o meu jeito de fazer, minha identidade, a minha impressão. Não, são pessoas que tocam negócios. Então, eles têm aquela maturidade mais aflorada de que não são concorrentes, porque estão ali juntos. Aliás, são concorrentes no mercado, mas ali juntos, num conselho de turismo ou numa reunião do trade turístico, eles são uma grande equipe que faz a cidade de Ribeirão Preto se mover para frente. É o trade próspero, de energia limpa, de gente muito trabalhadora que teve um momento muito difícil durante a pandemia e nenhuma lei emergencial para ajudar o setor de bares e restaurantes, de hotéis. E veja a guinada que Ribeirão Preto deu. Muita gente virou para mim e falou assim, você vai assumir o turismo? O que tem de turístico em Ribeirão? Falei, o que tem de turístico em Ribeirão? O que é turismo? Para começar, desconstrói essa coisa de que turismo é ir viajar a passeio. É também.
turismo de lazer, mas a gente tem turismo de negócios, turismo de saúde fortíssimo. Muita gente vem para cá para se operar, para se tratar, para visitar médico e tudo mais. Congressos de saúde acontecendo pela cidade, trazendo pessoas de fora que se hospedam aqui, que consomem aqui e que não usam o sistema de saúde daqui, não usam o sistema de educação daqui, ou seja, não dão, entre muitas aspas, gastos para o município. O agronegócio, o AgriShow é um exemplo. AgriShow faz o setor turístico, hoteleiro e de bares e restaurantes lucrar para metade do ano. E agora com os Jogos da Juventude que a prefeitura está trazendo, que é uma conquista aí, né, da Secretaria de Esporte, Faz juntamente aumentar com... o PIB, Nossa, o PIB local. toda a arrecadação vai lá para cima, né, o faturamento desses espaços e tudo mais. E aí a gente gera emprego, a gente gera renda, faz a cidade... Os grandes shows da Arena Eurobike, do João Rock, o Ribeirão Rodeio Music, todos esses. Quanto dinheiro fica na cidade? As pessoas vêm de fora e isso é energia limpa, isso é geração de emprego, isso é movimentação da economia local. E quando a gente conseguir lá para frente, eu não creio que isso seja tão logo, modificar o Pacto Federativo, que rege toda a estrutura econômica do Brasil, a gente vai conseguir que esse recurso fique um pouquinho mais no município, porque Ribeirão arrecada muito, mas paga muito de imposto para fora, né? O que fica aqui é o quê? ISS, é pouco, é baixo. Para o que se arrecada, né? Para o que Para se o montante, arrecada, exato. Para o que se o paga de bruto impostos estaduais. não é tão equivalente ao líquido. Federais, exato. O ICMS não é nosso, um monte de outras arrecadações em termos de impostos não ficam por aqui. Mas o movimento que isso gera para a cidade, esse é o lucro de Ribeirão. É isso que o setor turístico, é por isso que se provoca a vinda de um aeroporto internacional. É por conta desses grandes eventos, é por conta do que acontece nessa cidade. Você imaginava, há alguns anos atrás, que o Guns N' Roses ia tocar aqui? O Iron Maiden? Quem? Os Amigos, né? Todos esses grandes shows que foram trazidos, grandes nomes que vieram e trouxeram gente de fora. Teve gente que veio de São Paulo, uma grande imigração. Nós tiramos os grandes shows do eixo Rio-São Paulo e eles estão aqui agora. Então, Ribeirão só... Uma prima da minha esposa veio de Santos para cá só para ver o Iron. Pois é. E Só o turismo passar anda o final de semana sozinho, só a pra gente ver o ia. O que precisava era das políticas públicas para o turismo. A primeira coisa que eu fiz, pelo menos durante a minha estadia ali, foi aprender, ouvir o trade, ouvir as necessidades de cada um e de como a gente poderia operar para auxiliar. E, no seu ponto de vista como cidadão, você ainda enxerga Ribeirão Preto como a Califórnia brasileira? Como já foi considerada Olha, por muito isso tempo? é polêmico. Tem horas que eu acho que Ribeirão, do ponto de vista da prosperidade, da riqueza de empresas que investem e reinvestem aqui, é com certeza a Califórnia brasileira. Mas a gente tem o Texas, aqui tem a Houston brasileira, que é essa cultura de valorizar muito mais algumas caipirices do que alguns potenciais culturais que nós temos. A gente tem ainda um comportamento muito provinciano, e é por isso que às vezes eu identifico, por exemplo, de não valorizar os talentos locais. Ribeirão tem a cultura de não valorizar quem é daqui. Rapaz, olha, gente... Quem vem de fora tá valendo ouro, mas quem é daqui... Prepara que eu tô, assim, literalmente... Depois que eu entendi a máquina como funciona, eu estou comprando uma briga para que seja valorizado o artístico de Ribeirão Preto, sim. Pois é. Entendeu? É uma iniciativa 100% minha, porque eu não consigo aceitar que aqui é um berço de tantos artistas. Pois é. Aqui já saiu tanta gente boa e tem gente, artistas bons ainda girando, como Oba Oba, como Sambô, entre outros, mas tem tantos artistas que são considerados pequenos e não são pequenos, são grandes. Sair de Ribeirão para todo mundo falar, nossa, essa menina, sempre falei que ela ia longe, essa é bailarina exímia, não sei o quê. Enquanto estava aqui, ninguém valorizava, falava, tá lá, ó, tá tentando. Mais um. Consideravam mais um. E tem tanta gente que, esse complexo de achar que quem voltou para cá, voltou porque não tinha mais o que fazer fora, ou de que quem optou por ficar aqui, ficou porque não tinha o que fazer fora. E isso é o que prejudica a autoestima. Você vê que tem artistas que fazem a contrapartida, né? É daqui, mas começa de lá para cá. Exato. Começa de lá para cá. Busca lá o reconhecimento, porque aqui não vai ter validação enquanto não sair. É muito louco isso. Você não acha que o município, o legislativo e o executivo não poderia fazer algo de diferente para que tenha essa valorização local? Não, porque esse reconhecimento tem que vir da classe. Então é assim, eu vejo isso muito na dança, que é de onde eu venho. Você sai daqui e vai dançar fora, você está valendo ouro milhões. Então,
Por exemplo, vou dar um exemplo de uma pessoa que eu acho que merece todo o nosso respeito e reverência. A Gisele Silva, que é uma menina que começou aqui em Ribeirão, dançou sempre aqui. Enquanto ela estava aqui, ela era mais uma. Ela é ótima. Só a Gisele. Giselinha, a menina é ótima. Nossa, ela é muito boa, muito responsável, muito tudo. Só que a hora que ela sai, ela virou a diva Gisele, que dança, né, nos Estados Unidos e com reconhecimento. As revistas que não abriram nem a página do meio queriam dar a capa, enfim. Precisa ir embora para as pessoas perceberem, sabe? Eu lembrei da música da Pitty, que não espero ir embora para perceber, né? Que vocês me adoram. Então, acho que é isso que faltou para muitos artistas locais que fizeram um excelente trabalho aqui, só que por falta de mercado, porque, né, não tem corpo de baile, não tem companhia profissional, não tem banda para todo mundo, não tem... Por falta de reconhecimento, eu não estou falando de reconhecimento financeiro, estou dizendo da classe mesmo, dos próprios artistas olharem e falarem, esse cara é o nosso compositor, esse cara é o nosso violinista, esse cara é o nosso sambista. Não, tem essa coisa inclusive da dorzinha de cotovelo, porque a gente está mexendo com egos gigantescos, né? Então por que eles foram tocar e não a gente? Quanto que eles cobraram a menos? Tem lugar para todo mundo, parça, dá para... compor, dá para fazer junto, dá para uma banda abrir para outra, dá para... Só que a gente ainda está nesse local de se concorrer em vez de se cooperar. E aí acho que o problema é mais embaixo. Que corte, viu? Se concorrer e não se cooperar. Gostei disso. Nós estamos nessa. Eu concordo com você, isso também me incomoda. Assim, do mesmo jeito que me incomoda de reconhecimento a olhos nus de fora, mas também eu vejo a dificuldade interna de se auto-ajudar, tipo, é mais selecionado. Eu fecho com o time A, vou ficar no A, o B, eu sou mais ou menos, o C, eu não quero a proximidade, então rola muito isso, infelizmente. Mas a gente vai virar isso daí. Fala um pouquinho pra gente, do seu legado, no seu período, quando esteve secretária, eu queria que você citasse, assim, 3 pontos negativos que você sente até hoje que você não conseguiu, entendeu? Nossa, Rafa, isso me incomoda porque eu não consegui. E 3 pontos positivos que você fala, isso daqui eu lutei e valeu a pena todo o suor derramado para eu conseguir. Eu vou sempre pelo positivo primeiro. Claro. Acho que a gente chegou num momento em que os centros culturais não tinham nenhum professor, nenhum atendimento, estava tudo parado, e nós conseguimos pactuar com projetos já existentes, projetos excelentes, de excelência mesmo, de alto gabarito pedagógico, para atender esses centros culturais. Então, você tem projeto Guri, do Governo do Estado, projeto Alma, Academia Livre de Música e Artes, projeto Angá, Origem, aquele Era Uma Vez Brasil, que é incrível, projetos lindíssimos que precisavam de um espaço para acontecer, e a única exigência, o único pedido da secretaria foi essa análise pedagógica, né, para ver se ele está a contento atendendo a população, e gratuidade, que nenhum ente, nenhum cidadão de Ribeirão Preto precisasse pagar para ser atendido. Você vai para uma UPA para ser atendido na área da saúde, você não é cobrado por esse atendimento, porque, entendo, já se recolhe imposto para isso. A mesma coisa na área da cultura. Então, que esse atendimento fosse gratuito e de qualidade. Isso foi uma conquista que é mérito dessa composição com os projetos já existentes, projetos que são financiados pelo setor privado, por leis de incentivo e que conseguiram atender muito bem e a contento os centros culturais. Outra coisa é a reabertura ou valorização dos museus. O único que eu não consegui entregar, mas que está com o projeto já pronto, projeto de restauro, é o Museu do Café, Museu Histórico, que é o que mais me dói, não ter tido tempo para entregar o Museu do Café. Mas a gente sabe que a cultura é passagem de bastão. Então, agora o próximo entrega, se Deus quiser. Então, a gente vai fazendo essa composição. Até porque, né, eu sou muito grata também pelo que eu recebi dos ex-secretários, que trabalharam muito para entregar cada um o que conseguiu, né? É passagem de bastão mesmo, aquela corrida que cada um vai até onde consegue, passa para o outro. Isso na cultura é forte. Então, tem essa composição e essa sucessão aí para que uns complementem o trabalho dos outros. Espero muito que esses trabalhos de tantos secretários tenham prospecção e continuidade. O MIS não existia, o Museu da Imagem do Som era um caixote, com risco ali de chuva, da Secretaria Antiga de Cultura pegar fogo, porque a fiação elétrica estava toda muito deteriorada, por isso que
hoje está passando por reforma, né, um restauro ali da Casa da Cultura, para receber o projeto da Fábrica de Cultura. Certo. Dá início a esses projetos, Fábrica de Cultura, restauro do Museu do Café, que está no gatilho, o projeto está pronto. Restauro reforma inteira do Teatro Municipal, inteirinho, equipamento, piso, forro, ar-condicionado, cortinas, poltronas, camarins, tudo, recepção, bilheteria, tudo restaurado. O Teatro de Arena só não foi entregue ainda por intempéries da pandemia, porque também teve projeto para ele, com verba de emenda. Todas essas verbas, essas emendas, a gente foi buscar, e esse resultado de ver os teatros refeitos, né, os museus reabertos. O Museu da Segunda Guerra estava completamente, né, abandonado pela secretaria, e aí a gente voltou a conversar com a AMOR, que é a Associação dos Militares da Reserva, que cuida muito bem daquilo. Então, você tem o Museu da Segunda Guerra funcionando com recorde de visitação. O MIS tem uma sede própria na Casa de Câmara e Cadeia, do lado do Palácio do Rio Branco, um espaço todinho reformado, restaurado, preservado, para receber o MIS, para ele ter o espaço dele, um espaço nobilíssimo na cidade. O MARP sempre andou muito bem, o Newton faz uma super administração ali, a equipe é muito boa, a Adriana, todos eles. Então, o MARP anda sozinho, ele é incrível e precisa do apoio para continuar fazendo o SARP, que é o Salão de Artes, que é referência para o Brasil e para o mundo. Tem artistas de todo lado querendo expor no MARP. E o museu que ainda falta é o do Café e Museu Histórico, para o qual nós trabalhamos muito. Então, tem já muita coisa engatilhada esperando esse restauro sair. E o próximo passo seria que alguma organização social pudesse fazer a gestão posterior desses equipamentos para não deixar chegar no estado de deterioração que o serviço público deixou chegar. Porque nós recebemos tudo muito deteriorado. Você ficou quanto tempo à frente da pasta? Uns 6 anos e alguns meses. De desde 2017. Desde a metade do mandato do Duarte Nogueira. Desde 2017, que foi o primeiro ano do mandato dele, na metade do primeiro ano, né? Na metade do primeiro ano, até aqui. E sou muito grata ao prefeito, à equipe, essa oportunidade de aprender com eles e de poder entregar ao município. Ô, meu prefeito, aceite meu convite. Venha cá no Papo Diferente. Venha cá no Papo Diferente. Venha cá tomar um café com o pai. Venha cá. Isa, e assim, por que você saiu da secretaria? Não sei se a palavra certa é porque você saiu da secretaria. Foram novas propostas, você está em busca de novos projetos, você está abrindo novos horizontes, ou foi pelo seu tempo mesmo que deu, porque a gente entende aquele ciclo, né? Todo ciclo tem começo, meio e fim. Seu ciclo realmente se fechou, era o momento mesmo de se fechar, ou ainda dava para queimar um pouquinho mais ali? Acho que nenhum ciclo, isso falando assim do ponto de vista mais espiritualista, nenhum ciclo fecha fora de hora, eles fecham quando tem que fechar. E às vezes a gente não... fica muito resistente, né? Não quer abandonar uma situação já conhecida, mas existem coisas muito maiores acontecendo e que a gente precisa focar e olhar para elas e dar espaço para que essas coisas cheguem. Então, nada ocupa o espaço, isso é física, né? Nada ocupa o espaço que já está ocupado. Então, acho que tudo foi muito providente do ponto de vista do generosíssimo acaso na minha vida. Mas, falando um pouquinho da motivação, né? Acho que a eleição federal e a eleição estadual modificam muita coisa que reverbera nos municípios, né? Alguns partidos se fortalecem, outros se enfraquecem, alguns se posicionam melhor, outros têm direitos a ministérios. E isso tudo faz com que nos municípios também o tabuleiro tenha que ser mexido. E eu super entendo que fosse a hora do nosso prefeito realmente mexer no tabuleiro ali, fazer alguns ajustes na equipe. E eu vou ser sempre grata a essa oportunidade, sempre, porque ele foi a pessoa que me deu a chance de mostrar esse trabalho todo. E sempre acreditou muito e fortaleceu. Veja, a gente assumiu a Secretaria de Cultura, existia o risco de virar uma subpasta da educação, ainda estavam analisando essa possibilidade, até que a gente mostrou força, mostrou organização, mostrou que a pauta é completamente distinta, que existe algo na área de formação que dialoga com a educação, mas está longe de ser... Não é o mesmo. Não dá. Assim como eu acho que o turismo também vai se fortalecer agora, e só o fato de ter recebido o turismo para fazer o mesmo trabalho de crescimento, prospecção e de escuta aberta do trade turístico, acho que isso vai fazer toda a diferença para o futuro da pasta também, para que ela seja uma pasta independente quando ela tiver
fortalecida de novo para isso. A gente vai conseguir o MIT, município de interesse Entendi. turístico que está saindo aí, vai ser maravilhoso para o município. O Continua próximo, torcendo. o próximo secretário que está assumindo era o seu vice, é o Pedro Leão, né? É isso mesmo, né? Era o adjunto, É, né? o adjunto, né? Isso. Qual legado que você deixa para ele do momento que você estava à frente, né? Porque assim, a gente, às vezes é que nem síndico de condomínio, né? Eu sou síndico, eu sei muito bem. Às vezes você pega uma bucha que não era sua e você tem que resolver. Ou às vezes você pega uma organização tão bem montada, um esqueleto tão bem armado, que você só precisa manter e seguir, entendeu? E aprimorar aquilo. Qual legado você deixa para o próximo secretário? Ao contrário, né, do que acontece quando vem um secretário de fora e precisa se inteirar de tudo, conhecer a equipe. O Pedro já estava Aquela dentro. transição, né? Ele já estava dentro, ele já era secretário adjunto. Então ele sabe bem tudo que está em andamento, sabe bem as obras que nós vamos entregar. Esse ano é um ano de muita entrega, de muita coisa pronta já. E de muita coisa que acho que ele vai imprimir a identidade dele, né? Entregar da forma dele. Então é aquela passagem de bastão. Eu acho que ele vai fazer com a identidade dele, mas tem muita coisa que tá já em andamento e que flui muito bem. E ele está respaldado por uma equipe de pessoas incríveis. Legal. Quem está levando cultura, quem está levando o turismo, eles sabem muito do que eles estão fazendo. Estão muito ligados aos players dessas áreas e sabendo qual é a demanda. Então, acho que é outro estilo, claro, completamente outro estilo de gerir, mas ele estava ali durante esses 2 anos na mesma sala que eu, então a gente está alinhado do ponto de vista do que foi realizado até aqui. Isso é bacana. Aproveitando, Pedro, boa sorte na sua nova jornada. Da mesma forma que quando eu tive meu primeiro contato com a Isa, que eu me coloquei à disposição para ajudar, para compartilhar coisas, para estar também inteirado ali da cultura, uma coisa que eu gosto muito, também me coloco à disposição no seu período aí, no seu momento que você vem aí. E boa sorte aí, hein? Faz um negócio legal aí para nossa classe, que eu tô de olho, hein? Boa sorte mesmo. Isa, cara, eu adorei receber você aqui. Foi muito legal. Passou já um tempinho a gente conversando aqui. Próxima vez eu trago cerveja. Ave Maria, eu tô já há mais de 100 dias sem uma gota de cerveja. Eu também tô devagar, Nossa, viu? eu tô assim, devagar. Foi assim, de momento, eu falei, não vou beber mais por enquanto. Não parei de beber, mas tipo, A vou turma segurar fala que a na mão. pandemia bebeu muito mais. Na pandemia, virei Eu o bebia Buda. muito mais antes, depois eu bebi muito mais, mas eu resolvi dar uma segurada. Então, assim, de vez em quando eu tomo um vinho ali e tal. O meu foi remédio para pressão. Não sei mesmo? qual que é a química que, a hora que eu tomo o remédio, o álcool faz... Aí eu falei, não Eita, posso ficar muito louca, não. Aí, me pra gente segura. finalizar aqui. Isa, mãe. Vixe, mãe de 3. Sou uma mãe atípica. Não sou a mãe que... Eu chego atrasada em reunião da escola, eu não arrumo lancheira. Os meninos estão em autogestão, são grandes já, né? Um tá fazendo faculdade, outro também. E o terceiro round aí tá comigo, né? O Dani, 14 anos. Mas uma mãe que ama muito, muito carinhosa. Dentro da minha correria, eles estão sempre inseridos ali. E eu acho que o melhor exemplo que a gente pode dar é estar fazendo, estar trabalhando, né? Imagina se eles tivessem o exemplo de uma pessoa passiva, não sei, que não influi no que acontece na cidade, não influi no que acontece ao seu redor. Acho que o melhor legado é criar consciência crítica. Dar ferramentas, não para ensinar, olha, a vida é assim ou é assado, tem que pensar assim, tem que pensar assado. Não. Tenha opinião própria, formule sua opinião, escute todos os lados de cada causa, de cada ideia sobre qualquer coisa na vida, porque tudo é questão de ponto de vista e é preciso amadurecer sempre, enfim. Acho que eu tento passar isso para eles, mas aí é do rolê de cada um. Autocrítica. Nossa, são vários. Aliás, eu não fiz as autocríticas da gestão, né? Eu acho que Faça. já vai junto com as minhas próprias autocríticas. Eu acho que eu sou extremamente acessível. Meu celular é pop, tá na mão de todo mundo tem. Aliás, se quiser me ligar, me liga. Tô sempre Eu sou aí. prova disso. Manda mensagem, eu tô sempre aí. E acho que eu preciso aprender a dar limites, alguns limites, porque da mesma forma que tem gente com super propostas, que nem a tua, tem gente que só quer não ter trabalho. Então, assim, domingo, 11 horas da noite, tô com dúvida no edital. Uai, domingo, 11 horas da noite. Então, mas é muita dúvida, é como fazer tudo. Então, as pessoas querem que você trabalhe para elas também na hora que você não está trabalhando para elas. É muito louco.
Então, aprender a dar limites é algo que eu preciso para a vida, de um modo geral. Isso é uma autocrítica que tem que ser feita e estou trabalhando nisso. A Tá gente tem que estar certo. sempre. Acho que essa coisa também de... Eu cometo alguns sincericídios, sou muito espontânea, muito do coração, falo o que penso e estou aprendendo a, muitas vezes, medir as palavras não só para não ferir pessoas, mas para que elas não sejam usadas, né, contra mim nos tribunais do Facebook, nos tribunais das redes sociais, Uhum. até mesmo quando são inverdades, né? Porque até a gente provar que acusações Uma são mentira falada infundadas. várias vezes, ela vira verdade. Infelizmente. Exatamente. E nessa correria de fechar a guarda mesmo, prestar atenção em quem se aproxima para ser amigo e quem diz que é amigo. Isso acho que para todos nós, Para né? todos Acho que nós. tem um filtro aí bem apurado de quem se aproxima e por que se aproxima. Isso é verdade. Pessoal, Papo Diferente de hoje fica por aqui. A gente retomando essa nova temporada, né, 2023. E bati esse papo aqui muito legal com a Isa Pessotti, uma querida, uma pessoa muito empenhada, uma pessoa que é mãe, trabalhadora. A gente tem que, assim, agora eu te falo em nome da classe artística que eu defendo e das pessoas que eu sou próximo, que para quem infelizmente teve contato e acesso à secretaria, fica aqui o meu muito obrigado. Para quem não conseguiu ter muito acesso, a gente vai... Não desista, vamos viabilizar de alguma forma para que esse acesso aconteça com a nova gestão, mas no seu período de gestão, de tudo que eu ouvi das coisas, e também a partir do momento que eu passei a ter contato contigo e a gente começa a ver que uma coisa é você ouvir falar, outra coisa é você ver as coisas acontecer. E foi bom te trazer para você explicar que não é a secretaria que se fecha, é que realmente o sistema, ele funciona para que... Ele foi feito para que seja assim. Uhum. De difícil acesso, seguindo passo a passo, e esse passo a passo vira burocracia que acaba, às vezes, desmotivando. Então, gente, não desmotiva, não. Que a gente tô comprando uma briga muito grande mesmo, porque eu realmente tô cansado de ver portas fechadas para pessoas boas que merecem estar ali, né? Ter um destaque, ter presença, e a Secretaria de Cultura é um dos meios mais próximos que a gente consiga ter isso, né? Não é o único, mas é uma das portas, é uma das pontas que a gente consiga chegar ali naquele leque de opções que a gente chega nos objetivos. Obrigado por você ter vindo. Eu super agradeço. Obrigado por aceitar o convite. É um prazer. Tá bom? Na próxima aí vamos trazer vocês junto com mais alguém pra gente já falar. Pra gente pegar fogo. E tomar uma e já era. Perfeito. Deixa sua mensagem final. Você finaliza hoje. Você é minha convidada especial, você finaliza. Nossa, eu nem pensei numa mensagem impactante. Eu acho que a minha mensagem é de gratidão. A você, Rafa, por esse espaço, a quem está nos assistindo até agora e tinha o interesse de saber o que nós dois aqui temos para falar. Isso é um prazer poder, né, esclarecer tantas coisas. E agradecer também a toda a classe artística e a própria Prefeitura Municipal por essa chance de trabalhar por vocês e ao lado de vocês e aprender muito, muito legal. Show de bola. Deixa suas redes sociais, Patu. Nossa, eu tô, Facebook eu nem passo mais. Eu não tenho paciência pro Facebook, porque depois que fecharam os bingo, parece que foi todo mundo pra lá. Tá uma chatice aquilo lá. Agora, o Instagram é Isa Pessotti, com 2 S, 2 T's. Tô sempre ali, sempre por ali. Adoro aquela redezinha. É a vida de plástico, né? Ninguém coloca dia ruim no Instagram. Tá certo. E o nosso Instagram é o Papo Diferente, ok? Tem o meu Instagram pessoal também, que é o Rafa Santana Real. E não deixa de se inscrever aqui no nosso canal, aqui no YouTube, canal do Rafa Santana. Se inscreve, ativa ali o sininho para fazer o blim blim blim, mesmo fora da época de Natal, tá bom? Compartilha, gostou dessa entrevista, gostou? Compartilha os cortes também, tá bom? Que a gente sempre vai trazer os melhores conteúdos. A gente está criando aqui um novo conceito, uma nova imagem. Agradecer aos nossos estúdios aqui, hoje estamos diretamente dos estúdios da Harmônica Produtora. Segue aí também no Instagram, beleza? Para você acompanhar não só o conteúdo. É esse aí mesmo. O Papo Diferente. Pode, por favor. Então, assim, não através das redes sociais do Instagram da Harmônica Produtora, você não vai ter só acesso aos conteúdos do Papo Diferente, mas também os acessos de tudo que a Harmônica produz aí. Beleza? Vamos que vamos. Obrigado!